Fala galera, aqui é o professor Guilherme Rezende e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante que é o direito ao silêncio e as suas implicações no processo penal. Antes de mais nada, eu quero convidar vocês a seguirem o canal do Estratégia e ativar o sininho para novas notificações e mais do que isso, que vocês comentem aqui embaixo sugerindo temas para a gente abordar nos próximos vídeos. Galera, nós vamos falar aí sobre um tema importante no processo penal e a importância não é só na prática, ela também repercute no mundo concursal. Não são poucas as oportunidades que examinadores, provas da Polícia Civil, provas da Defensoria Pública questionaram algo sobre este direito ao silêncio. Para falar sobre ele, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o interrogatório. O interrogatório é o ato judicial por meio do qual o juiz ouve o acusado sobre a sua pessoa e sobre os fatos. O interrogatório, ele é fatiado em duas etapas. A primeira etapa, aquela em que o juiz vai perguntar para o acusado questões pessoais. E estas perguntas têm razão de ser porque elas vão orientar o juiz na hora de fixar a pena em caso de condenação, sobre aqueles vetores lá do artigo 59 do Código Penal. A segunda fase deste interrogatório diz respeito a perguntas sobre os fatos. E aqui, nessa parte, o acusado tem o direito de permanecer em silêncio, tem o direito de falar e eventual confissão do acusado constitui um redutor de pena na segunda fase da dosimetria da pena por conta da confissão, e ele tem o direito também de negar a prática do crime e inclusive propor meios de prova que provem eventualmente a sua inocência. Então, as possibilidades durante o interrogatório são essas todas. E vejam, o acusado pode permanecer em silêncio. E da onde a gente extrai este direito ao silêncio? Ele advém da cláusula constitucional do princípio da presunção ou do estado de inocência, que diz que ninguém será considerado culpado senão depois de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. E como decorrência deste princípio, a gente entende o seguinte, olha, o ônus da prova, ele sempre será de quem acusa. Tanto assim que o Código de Processo Penal vai distribuir o ônus da prova nos termos do artigo 156, dizendo que cabe a cada um demonstrar aquilo que alega. Então, ao acusador, cabe a demonstração de fato constitutivo do seu direito. E à defesa, cabe a demonstração de fato extintivo ou modificativo do direito do autor. Então, se eu, o Ministério Público, atribuo a prática de um crime ao acusado, cabe a mim demonstrar a ocorrência deste fato e aqueles elementos todos que vêm narrados na denúncia. E, eventualmente, se a defesa alega situação de legítima defesa, estado de necessidade, alguma justificante ou dirimente da culpabilidade, cabe a ela a demonstração deste fato. Então vejam, se eu sou presumidamente inocente, não cabe a mim provar esta inocência. Eu parto do pressuposto de que sou inocente e quem acusa é quem deve demonstrar. Essa discussão, ela inclusive resultou na propositura de ação no STF para discutir sobre a possibilidade de soprar ou não soprar o bafômetro e as consequências que daí podem advir, seja na esfera administrativa, seja na esfera penal. Então, eu tenho direito ao silêncio. Esse silêncio pode ser interpretado em meu desfavor? E a resposta aqui é não. O parágrafo único do artigo 186 do nosso Código de Processo Penal diz que o silêncio não importa a confissão. Inclusive, o artigo 478 do Código de Processo Penal, que disciplina lá os debates no tribunal do júri, vai dizer que também não pode o Ministério Público explorar o uso do direito ao silêncio como argumento retórico no tribunal do júri. E qual a razão de ser disso daí? É que no tribunal do júri, os jurados julgam por íntima convicção. Eles não vão dizer porque estão condenando ou absolvendo. E corre-se o risco de que, em caso de alegação desta tese do silêncio, o jurado, ainda que involuntariamente, leve em consideração esse silêncio para fins de conclusão quanto à culpa do acusado. Então, o nosso sistema, ele tenta blindar a utilização do direito ao silêncio como argumento contra o acusado. Certo, eu não posso usar o direito ao silêncio sequer para concluir pela culpa do acusado, mas esse silêncio, ele é absoluto? Ele nos dá o direito de mentir, de acusar outra pessoa? E aqui, muito cuidado.
O STJ já fixou o entendimento de que o direito ao silêncio não constitui direito de mentir. O direito ao silêncio significa permanecer em silêncio. Nós temos no nosso ordenamento jurídico algumas infrações penais que decorrem de falsa acusação, e isto demonstra claramente que o direito ao silêncio não compreende o direito de acusar alguém ou de se autoacusar em juízo. Nós não temos o crime de perjúrio no nosso ordenamento, mas a falta deste crime de perjúrio não significa que nós tenhamos o direito de sair aí acusando outras pessoas ou nos autoacusando e assim promover uma bagunça no sistema processual penal. Então vamos lá. Afirmar o direito ao silêncio não quer dizer que eu tenha efetivamente o direito de mentir. A mentira, ela é tolerada, mas é uma tolerância relativa, porque em determinadas situações ela pode constituir crime, quando eu acuso outra pessoa sabendo ser ela inocente, ou quando, por exemplo, eu me autoacuso para evitar aí alguma situação de responsabilização de terceira pessoa. E galera, o direito ao silêncio pode ser exercido parcialmente? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine que o juiz vai começar um interrogatório e o acusado diga: olha, doutor, eu não vou responder às suas perguntas, vou responder apenas às perguntas do meu advogado. Isso pode? E a resposta aqui é sim. Eu posso escolher responder apenas as perguntas do juiz, apenas as perguntas do Ministério Público ou do advogado, ou fazer qualquer tipo de arranjo nesse sentido. É direito do acusado responder às perguntas que ele deseja. E isso pode partir de uma estratégia do próprio acusado. E, inclusive, o STJ tem entendimento no sentido de que o encerramento do interrogatório, nestes termos, quando o acusado deseja ou afirma que vai responder apenas parte das perguntas, constitui cerceamento de defesa e pode levar à anulação do ato. Então, recapitulando tudo que nós dissemos até agora, vamos lá. O interrogatório, ele é o ato por meio do qual o juiz dialoga com o acusado. O acusado exerce aqui o seu direito à ampla defesa. A ampla defesa, ela comporta aqui dois importantes direitos: a defesa técnica, aquela defesa patrocinada por advogado ou defensor público, por pessoa técnica, e a autodefesa, que é feita pelo próprio acusado. Quando a gente fala no interrogatório, a gente está exercendo a autodefesa, que é direito do acusado. E no exercício dessa autodefesa, ele pode eventualmente permanecer em silêncio. Também o STJ e o STF têm entendido que o interrogatório constitui meio de defesa. Meio de defesa porque é por meio dele, como já dissemos, que o acusado vai exercer o seu direito de defesa, a sua autodefesa. Inclusive, isso fica muito claro a partir de uma micro-reforma no CPP que deslocou o interrogatório para o último ato da instrução e das decisões dos tribunais superiores que vêm rearranjando os demais procedimentos para dizer o seguinte: olha, o interrogatório há de ser o último ato da instrução, mesmo naquelas hipóteses em que a lei prevê ele como sendo o primeiro ato, a exemplo da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. E por que isso? Porque aí o acusado tem o direito ou a oportunidade de acompanhar toda a instrução do processo e elaborar assim a sua tese de autodefesa. Lembrando aqui, inclusive, que o acusado tem o direito de se entrevistar de forma reservada com o seu advogado antes do início do interrogatório, demonstrando claramente que ele é um meio de defesa. E como que isso pode cair na sua prova? Bom, numa prova oral, as opções são infinitas. O seu examinador pode te pedir para você falar sobre o princípio da presunção de inocência. Ele pode pedir que você fale sobre o conteúdo da presunção de inocência ou do direito ao silêncio. Numa prova objetiva, o seu examinador pode colocar lá dentre as opções que o interrogatório é meio de defesa. Ele pode te perguntar se eventualmente o direito ao silêncio implica confissão ou algo similar. Então se liga, porque esta é uma discussão extremamente importante no processo penal e certamente vai cair nas suas provas. Galera, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E eu quero que vocês sigam o canal do Estratégia, apertem o sininho para novas notificações e não se esqueçam, comentem aqui embaixo. Um grande abraço!